Você não vai acreditar no que se sabe sobre o mel antigo. Já parou para pensar em quanto tempo o mel pode durar? É surpreendente, mas o mel nunca estraga. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas do Egito Antigo, com mais de 3.000 anos, e ele ainda é comestível. Essa durabilidade incrível se deve às propriedades únicas do mel. O baixo teor de água e o pH ácido criam um ambiente desfavorável para bactérias e outros micro-organismos que normalmente causam a deterioração dos alimentos. Basicamente, o mel age como um conservante natural, tornando-se uma iguaria doce que resiste ao teste do tempo. Assim, enquanto muitos alimentos podem estragar em apenas alguns dias ou semanas, o mel mantém seu sabor e valor nutricional por séculos. Imagine como é agradável saborear uma doçura antiga, simplesmente abrindo um pote. Na próxima vez que você adicionar mel em uma torrada ou no chá, lembre-se de que está desfrutando de um verdadeiro deleite eterno. Incrível, mas nosso Sol em breve se tornará uma gigante vermelha. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol passará por uma grande transformação, quando acabar o combustível de hidrogênio em seu núcleo. Esse processo fará com que ele se expanda enormemente, possivelmente engolindo as órbitas de Mercúrio e Vênus, e talvez até mesmo a da Terra. Quando o Sol se expandir, suas camadas externas esfriarão e ganharão uma coloração avermelhada. Essa fase será não apenas impressionante, o calor intenso e os poderosos ventos solares removerão uma parte significativa das camadas externas do Sol. O que restar criará uma bela nuvem de gás e poeira conhecida como nebulosa planetária. No final, o núcleo remanescente esfriará e se tornará uma anã branca, um denso remanescente do Sol, que continuará a brilhar tranquilamente por bilhões de anos. Embora esse evento pareça distante, ele nos lembra do ciclo de vida do Sol e da natureza em constante mudança do nosso universo. Não é fascinante pensar sobre o futuro do nosso sistema solar? Descubra os segredos do F-117 Nighthawk. Embora os caças F-117 Nighthawk tenham sido oficialmente aposentados em 2008, eles ainda estão vivos, repousando silenciosamente em Nevada. Armazenados em condições conhecidas como tipo 1000 ou armazenamento roxo, essas aeronaves estão em perfeito estado de funcionamento, prontas para decolar a qualquer momento. Essa preservação cuidadosa gerou discussões animadas entre entusiastas militares e analistas, levantando questões sobre possíveis planos do exército do Zequintegraph para reativar esse avião icônico. A característica do Nighthawk é sua tecnologia revolucionária de stealth, que permite evitar a detecção por radar. Essa capacidade, combinada com atualizações modernas, pode tornar o F-117 um ativo valioso para futuras operações militares. Com as crescentes tensões no mundo, veremos o retorno do Nighthawk aos nossos céus? Já parou para pensar por que o amor precisa de tempo? Muitas pessoas acreditam em amor à primeira vista, mas na maioria das vezes é apenas uma atração instantânea. Esse primeiro momento brilhante pode ser emocionante e intoxicante, fazendo-nos sentir que encontramos nossa alma gêmea. No entanto, o verdadeiro amor é muito mais profundo. Ele se baseia em uma conexão emocional, confiança e experiências compartilhadas, que se acumulam com o tempo. Ao nos conhecermos melhor, descobrimos os sonhos, medos e peculiaridades do parceiro, criando uma rica compreensão que fortalece nosso vínculo. Esse processo gradual nos permite enfrentar juntos os altos e baixos da vida, transformando a atração inicial em um amor duradouro. Lembre-se, a paciência é fundamental. Na próxima vez que sentir uma atração instantânea, não se apresse. Valorize o processo de conhecer a pessoa, pois é isso que transforma uma simples atração em relacionamentos profundos e duradouros. Surpreendente, mas a política de peso da Nova Zelândia afeta vistos para residentes. Este país insular tem uma abordagem única em relação à saúde, que pode influenciar a obtenção de residência. De acordo com suas regras de imigração, pessoas com índice de massa corporal, IMC, acima de um certo limite podem ter o visto negado. Isso significa que para alguns candidatos, o peso pode ser um fator decisivo para o futuro deles. A política visa promover a saúde, reduzir custos com saúde e manter uma população saudável, mas gerou controvérsias e histórias reais de pessoas que foram negadas por causa do peso. Críticos afirmam que essa prática pode ser discriminatória e não leva em conta as circunstâncias individuais. Já os apoiadores acreditam que isso incentiva um estilo de vida mais saudável.
No fim das contas, essa política levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre saúde e inclusão. É justo julgar as pessoas pelo peso no contexto da imigração? Muitos não sabem, mas os caixas eletrônicos rodam Windows. Você pode se surpreender ao saber que 89% dos caixas eletrônicos no mundo usam o sistema operacional Windows. Muitas pessoas acreditam que as empresas que fabricam caixas eletrônicos desenvolvem seu próprio software exclusivo, mas na verdade, essas máquinas dependem bastante da plataforma do famoso gigante da tecnologia. O uso amplo do Windows facilita a atualização e manutenção dos dispositivos, tornando mais simples para os bancos gerenciarem seus numerosos caixas eletrônicos. No entanto, isso também levanta preocupações sobre segurança, já que hackers podem explorar vulnerabilidades comuns em sistemas baseados em Windows. Quando você se aproxima de um caixa eletrônico, é interessante pensar que por trás da tela e do teclado existe uma combinação complexa de tecnologias bancárias e sistemas operacionais que todos conhecem, mas raramente refletem. Portanto, da próxima vez que você for sacar dinheiro, lembre-se do poderoso software que funciona nos bastidores. Preço incrível do atum azul do Pacífico. Esse peixe extraordinário é considerado o mais caro do mundo. Em 2019, em um leilão em Toyosu, Tóquio, um exemplar de 278 quilos foi vendido por impressionantes 3,1 milhões de dólares. Esses leilões não são por acaso. Eles mostram a enorme demanda por esse iguaria, especialmente em restaurantes de sushi no Japão. O atum azul do Pacífico é valorizado pelo seu sabor intenso e textura única, tornando-se um ingrediente desejado em restaurantes de alta gastronomia. Os preços altos refletem não apenas seu valor culinário, mas também os problemas relacionados à pesca excessiva e à diminuição das populações na natureza. Ecologistas estão preocupados com a sustentabilidade dessa pesca e pedem práticas responsáveis para que futuras gerações também possam desfrutar do atum azul do Pacífico. Não é incrível como um único peixe pode gerar tanta discussão sobre luxo culinário e conservação ambiental? É verdade que Michael Jackson possuía um zoológico? Sim, é verdade. A famosa propriedade de Michael Jackson, com 2.700 acres, conhecida como Rancho Neverland, não era apenas uma casa. Era um lugar luxuoso com muitas atrações incríveis. Imagine viver em um lugar com seu próprio zoológico e parque de diversões. A propriedade foi projetada para refletir a personalidade excêntrica de Jackson, com uma roda gigante, máquinas de jogos e até um trem que circulava pelo local. No entanto, manter uma propriedade tão grandiosa custava muito, frequentemente exigindo milhões de dólares por mês. O amor de Jackson pelos animais se manifestava na diversidade de criaturas exóticas que ele mantinha em Neverland, o que gerava tanto admiração quanto críticas. Infelizmente, após sua morte, esse rancho encantado caiu em desuso, deixando os fãs a recordar os momentos mágicos que um dia preencheram aquele lugar. O que você acha do estilo de vida luxuoso dele? E se eu te disser que a formação do Coldplay nunca muda? Essa banda icônica mantém os mesmos 4 talentosos músicos desde sua fundação, há quase 30 anos. Fundada em 1996, Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion criaram um forte laço tanto no palco quanto fora dele. Ao contrário de muitas outras bandas que frequentemente contratam músicos para turnês, a unidade do Coldplay é parte de sua magia. Essa estabilidade não só cria um som único, mas também permite que eles cresçam juntos artisticamente, compartilhando experiências e se desenvolvendo como artistas. Desde as melodias marcantes de Yellow até a força hino de Viva la Vida, suas músicas refletem uma visão comum que ressoa com milhões. Essa dedicação e compromisso com sua formação original são raros na indústria musical moderna. Como você acha que essa durabilidade impacta sua música e a conexão com os fãs? A verdade é que você sabia que o chocolate vem do coração da Costa do Marfim? Este vibrante país da África Ocidental é o principal produtor de cacau, fornecendo mais de 40% dos grãos de cacau do mundo. Quando você morde uma deliciosa barra de chocolate, há uma boa chance de que sua jornada começou nos campos ensolarados da Costa do Marfim. Os agricultores cultivam cacau em um clima quente e úmido que oferece as condições perfeitas para as árvores de cacau, que produzem as adoradas vagens, cheias de riqueza e sabor. Além do sucesso do cacau, a Costa do Marfim também possui uma cultura esportiva empolgante, especialmente no futebol.
A seleção nacional, conhecida como os Elefantes, exemplifica resiliência e determinação em campo. Seus emocionantes jogos frequentemente terminam em dramáticas cobranças de pênaltis, onde eles venceram em batalhas emocionantes com placares de 11-10 e 12-11. Esses momentos eletrizantes não apenas destacam sua habilidade atlética, mas também acendem a paixão dos torcedores, que torcem com fervor inabalável. Portanto, da próxima vez que você saborear um doce chocolate ou assistir a um jogo de futebol intenso, lembre-se do imenso orgulho e tradição que conectam essas duas facetas da cultura marfinense. Acredite ou não, este jogo de xadrez vale 600 mil. Imagine um jogo de xadrez elevado a um nível extraordinário, com o conjunto de xadrez Charles Hollander, reconhecido como um dos mais caros do mundo. Esta coleção luxuosa apresenta impressionantes 325 quilates de diamantes brancos e negros impecáveis, transformando cada partida em um espetáculo fascinante. Projetado com atenção meticulosa aos detalhes, apenas 7 desses conjuntos únicos existem, tornando-os tesouros raros procurados por colecionadores e amantes do xadrez. Cada peça não só reflete a profundidade estratégica do xadrez, mas também incorpora a arte dos habilidosos artesãos que as criaram com tanto cuidado. A opulência do conjunto transcende os típicos jogos de xadrez feitos de plástico ou madeira, simbolizando uma mistura de arte e nostalgia. Enquanto a maioria dos jogadores pode desfrutar de uma partida casual em casa, o conjunto de xadrez Hollander redefine a experiência, transformando-a em uma celebração de luxo e artesanato. Imagine exibir um conjunto tão magnífico na sua sala de estar. Não é apenas um jogo, é um iniciador de conversas e uma exibição impressionante de riqueza e criatividade. Como você se sentiria ao possuir uma peça da história como esta? Você procuraria por extraterrestres por $1 milhão? A empresa Ring está chamando a atenção ao oferecer uma recompensa incrível de $1 milhão para quem conseguir gravar um vídeo claro de vida extraterrestre. Esse desafio empolgante desperta nosso interesse pelo desconhecido e pela possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. Com o aumento das observações de OVNIs nos últimos anos, o interesse por essa proposta cresceu. A empresa convida todos, desde amantes do céu estrelado até caçadores de OVNIs experientes, a olhar para cima e registrar quaisquer fenômenos estranhos no céu. Seja um clarão de luz, um objeto incomum ou algo inexplicável, cada observação é importante. A ideia de extraterrestres existe na cultura humana há décadas, desde filmes até teorias da conspiração. Agora, com a chance de ganhar dinheiro com essa experiência, você pegaria uma câmera e se juntaria à busca por provas que podem mudar tudo. Fato incrível sobre o Hayford. O Hayford é uma unidade de tempo extremamente pequena, equivalente a 1/100º de segundo. Para entender isso, imagine que, nesse curto intervalo, a luz percorre 1 centímetro. É muito rápido, considerando que a luz viaja a uma velocidade impressionante de cerca de 299.792 km por segundo. Essa medida surpreendente mostra quão rápido a luz se move, ajudando os cientistas a compreender tudo, desde telecomunicações até os enormes mecanismos do universo. Quando pensamos em tempo, muitas vezes o imaginamos em longos períodos, mas o Hayford revela a incrível velocidade com que nosso universo opera em nível microscópico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a velocidade da luz, lembre-se de que até mesmo unidades tão pequenas como o Hayford desempenham um papel importante na nossa compreensão do tempo e do espaço. Você consegue acreditar quão rápido isso é? Você sabe o que realmente desperta interesse pelo bisonte? O híbrido de vaca e bisonte. O bisonte está se tornando cada vez mais popular nos EUA. Essa criatura única chama a atenção não apenas pela sua origem mista, mas também por ser promovida como uma alternativa sustentável à pecuária tradicional. Combinando a resistência dos bisontes e a calma das vacas, o bisonte se adapta bem a condições difíceis e requer menos terra e ração. As pessoas valorizam sua carne saborosa e nutritiva, que muitas vezes é mais magra e contém menos colesterol do que a carne bovina. Além disso, os bisontes são mais resistentes a doenças, tornando-os uma escolha mais saudável, tanto para os agricultores quanto para os consumidores. Com as crescentes preocupações sobre o impacto da pecuária no meio ambiente, o bisonte pode ser a solução para uma agricultura sustentável. Você já experimentou a carne de bisonte? Você sabe sobre a primeira estação espacial americana?
Antes da chegada da Estação Espacial Internacional, a Skylab foi uma verdadeira pioneira na exploração do espaço. Lançada em 1973, a Skylab se tornou a primeira estação espacial dos Estados Unidos, oferecendo aos astronautas uma oportunidade única de viver e trabalhar a grandes altitudes. Essa incrível estação orbitava nosso planeta a cada 90 minutos, permitindo que suas 3 tripulações realizassem experimentos importantes e estudassem os efeitos de longas missões espaciais no corpo humano. Imagine flutuar dentro da estação espacial, realizando pesquisas sobre materiais, biologia e até observações solares. A Skylab recebeu 3 missões e os astronautas passaram até 84 dias a bordo, abrindo novos horizontes em nossa compreensão da vida além da Terra. Não era apenas um laboratório científico, era uma visão de como poderiam ser os futuros habitats espaciais. No entanto, após uma década em órbita, a Skylab reentrou na atmosfera da Terra em 1979. Embora não exista mais, seu legado vive, inspirando futuras missões e estações espaciais, como a Estação Espacial Internacional. O que você acha que poderíamos alcançar a seguir na exploração do espaço? O avião realmente fez uma parada inesperada. No dia 13 de novembro de 2024, o voo da TAP de Portugal surpreendeu a todos, ao pousar inesperadamente no aeroporto de Ponta Delgada. Os passageiros provavelmente ficaram em choque, já que voos diretos são a norma para as companhias aéreas. No entanto, condições climáticas e tráfego aéreo podem causar mudanças repentinas nos horários dos voos, e foi exatamente isso que aconteceu. Ponta Delgada, famosa por suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, recebeu calorosamente o voo da TAP. Os serviços de terra reagiram rapidamente, ajudando os viajantes que se encontraram nesse lugar pitoresco, mas inesperado. Embora muitos estivessem inicialmente confusos com a parada não planejada, tiveram a chance de aproveitar as belas redondezas antes de continuar a viagem. Que aventuras os aguardam neste encantador canto de Portugal? Você já viu um drone voar a 298 milhas por hora? O drone Paragreen II acaba de fazer história ao alcançar essa velocidade incrível e estabelecer um novo recorde após testes e ajustes cuidadosos. No dia 21 de abril, os engenheiros comemoraram o voo bem-sucedido que superou o recorde anterior. Mas a jornada até essa conquista não foi fácil. Na véspera da decolagem, houve sérias preocupações de que o drone pudesse pegar fogo, o que gerou tensão na equipe. Esse drone, desenvolvido com tecnologia avançada, enfrentou diversos desafios, incluindo questões de estabilidade aerodinâmica e exigências extremas de voo em alta velocidade. Os engenheiros trabalharam incansavelmente em várias configurações para garantir que cada detalhe suportasse as condições intensas. A conquista do Paragreen II não apenas demonstra o potencial da tecnologia de drones, mas também abre novos horizontes para desenvolvimento em diversas áreas, desde entregas até monitoramento. É surpreendente imaginar até onde os drones poderão chegar no futuro à medida que a tecnologia avança. Quais outras velocidades incríveis você acha que os drones podem alcançar? Vamos descobrir a verdade sobre a magia das maravilhas culturais de Praga. Esta cidade encantadora é um verdadeiro tesouro cultural que cativa visitantes de todo o mundo. Imagine passear por ruas de paralelepípedos sob a luz atraente dos lampiões, cercado por uma arquitetura deslumbrante que exibe séculos de história. Um dos destaques são os concertos de música clássica, realizados em belos locais, como o renomado Rudolfinum, onde músicos de classe mundial apresentam peças hipnotizantes que ressoam pelos grandiosos salões. A música não é a única atração. O horizonte é pontilhado de igrejas antigas, cada uma contando uma história única do passado. A Catedral de São Vito se destaca com suas deslumbrantes janelas de vitral, um local imperdível para os amantes da história e da arte. Famílias e aqueles que têm espírito jovem não podem perder os tradicionais shows de marionetes, que oferecem um vislumbre divertido do folclore e da criatividade tcheca. Essas performances encantadoras, muitas vezes realizadas em teatros pitorescos, dão vida a personagens queridos. Com uma mistura de concertos, igrejas impressionantes e apresentações cativantes, Praga realmente oferece um banquete cultural. O que você vai explorar primeiro? Acredite ou não, este peixe tem 2 zonas de visão. O incrível peixe de água doce, conhecido como An-Ableps, ou peixe de 4 olhos, vive em rios e lagos quentes da América Central e do Sul.
O que o torna único no reino animal é a estrutura especial de seus olhos. Cada olho é dividido em duas partes horizontais. Esse design incomum permite que o Anableps veja acima e abaixo da água ao mesmo tempo, o que é uma vantagem incrível para detectar predadores e presas. Cada metade do olho possui duas retinas e duas córneas separadas, criando um super sistema de visão. Imagine olhar para o céu e para o mundo subaquático sem precisar virar a cabeça. Essa adaptação é especialmente útil, já que o Anableps frequentemente desliza na superfície da água, facilitando a busca por alimento e mantendo-se alerta a perigos. A natureza não é incrível? O que realmente está por trás da história mortal da malária? A malária persegue a humanidade há mais de 4.000 anos, e os antigos egípcios foram os primeiros a registrar seus sintomas. Esta doença não é apenas um incômodo, ela tirou muitas vidas, afetando até mesmo figuras históricas conhecidas que não tinham acesso a tratamentos adequados. Imagine viver em uma época em que medicamentos eficazes eram desconhecidos. Se a malária não for tratada, pode levar a complicações graves, como convulsões, danos cerebrais e até falência de órgãos, o que pode resultar em morte. O parasita que causa a malária é transmitido por mosquitos e continua a existir em várias regiões do mundo. Os esforços para combater essa antiga praga se desenvolveram ao longo dos séculos, mas os problemas persistem devido à falta de instituições de saúde em alguns lugares. Ao aprender mais sobre esse inimigo antigo, conseguiremos encontrar uma maneira de pôr fim ao seu domínio de uma vez por todas. Você não vai acreditar no que os polvos e os caranguejos têm em comum. Esses seres incríveis têm uma maneira única de transportar oxigênio em seus corpos. Em vez de ferro, como a maioria dos animais, eles usam uma molécula que contém cobre, chamada hemocianina. Isso dá ao seu sangue uma cor azul vibrante, diferente do vermelho que vemos nos mamíferos. A hemocianina funciona de maneira diferente da hemoglobina. Ela se liga ao oxigênio de uma forma que é especialmente eficaz em condições de baixo teor de oxigênio, tornando-a ideal para o estilo de vida profundo de muitos polvos e dos habitats dos caranguejos. Graças a essa adaptação, esses dois animais conseguem sobreviver em condições desafiadoras, onde o nível de oxigênio varia. Então, da próxima vez que você ver um polvo ou um caranguejo, lembre-se da incrível ciência por trás do sangue azul deles e de como isso os ajuda a sobreviver no mundo subaquático. A Câmara Anecoica, localizada na sede da Microsoft em Washington, é considerada o lugar mais silencioso do mundo, absorvendo impressionantes 99,99% do som. Este espaço projetado especialmente é um milagre acústico, criado para eliminar quase todos os ruídos, permitindo que os pesquisadores realizem experimentos em um ambiente perfeitamente controlado. No entanto, entrar nesse silêncio pode confundir muitos. A maioria dos visitantes consegue ficar apenas alguns minutos dentro, antes de sentir uma ansiedade esmagadora. A ausência de som ativa reações naturais do nosso cérebro, fazendo com que tomemos consciência dos sons do nosso corpo, como o batimento cardíaco ou a respiração, que em um ambiente tão silencioso podem parecer amplificados. A câmara anecoica não apenas testa como a imobilidade afeta a mente, mas também é um exemplo fascinante de como o som e o silêncio moldam nossa experiência. Este ambiente único abre novas possibilidades para entender a percepção humana do som, levantando questões sobre como o silêncio afeta nossas emoções e estado mental. Você é corajoso o suficiente para passar um tempo em verdadeiro silêncio? Difícil de acreditar, mas viajar no tempo é uma realidade. Quando você voa de Tóquio para Honolulu, pode experimentar uma incrível reviravolta temporal devido à diferença de 19 horas. Imagine que você sai de Tóquio às 7 da manhã e chega a Honolulu às 8 da noite do dia anterior. Esse fenômeno incrível está relacionado à rotação da Terra. Enquanto nosso planeta gira, dia e noite ocorrem em momentos diferentes em vários lugares, formando os fusos horários. O Japão está 19 horas à frente do Havaí, o que significa que enquanto você desfruta do seu voo matinal, em Honolulu já é noite do dia anterior. Isso soa como uma trama de ficção científica, mas na verdade é apenas o resultado da rotação do nosso planeta. Essa sobreposição temporal única pode parecer uma viagem através de um buraco de minhoca no tempo e destaca o quão interconectado e ao mesmo tempo único é o nosso mundo. Portanto, se você fizer esse voo, não se surpreenda se sentir como um viajante do tempo. Betty Brussel faz sucesso aos 99 anos com recordes de natação.
Na idade em que a maioria das pessoas pensa em aposentadoria, Beth surpreendeu o mundo da natação ao estabelecer 3 recordes mundiais nas categorias para 100 e 104 anos. Sua incrível jornada começou aos 60 anos, quando decidiu entrar na piscina pela primeira vez. Ela nem imaginava que essa decisão a levaria não apenas ao amor pela natação, mas também a quebrar o recorde mundial anterior, de 437 jardas em estilo livre por 4 minutos. E não para por aí, ela também estabeleceu recordes nas provas de 55 jardas nas modalidades costas e peito, mostrando sua versatilidade e determinação. As conquistas de Beth ressaltam a importância de um estilo de vida ativo e a busca por novos desafios, independentemente da idade. Sua história inspira todos a seguir suas paixões e prova que nunca é tarde para perseguir seus sonhos. Imagine o que você poderia alcançar seguindo seu exemplo. Quais outras conquistas incríveis aguardam aqueles que se atrevem a dar um passo à frente? Você sabia que a família real já foi germânica? Em um momento histórico, a família real britânica mudou seu nome, da dinastia Saxe-Coburgo e Gotha para Windsor, devido ao crescente sentimento anti-alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Com o aumento da tensão, a Alemanha passou a ser vista como o principal inimigo, tornando as raízes germânicas da família real politicamente sensíveis. Para evitar reações negativas e fortalecer a unidade nacional, o rei Jorge V tomou uma decisão ousada em 17 de julho de 1917, emitindo uma proclamação real que oficialmente adotou o nome Windsor, inspirado no Castelo de Windsor, uma das residências favoritas da monarquia. Essa mudança de nome não foi apenas uma formalidade, refletiu um desejo mais amplo de solidariedade entre o povo britânico, que se unia contra a guerra. É surpreendente como os nomes podem ter tanta importância na história. O que você acha dessa decisão real? Sobrevivência contra todas as probabilidades, 69 dias em condições extremas. Imagine estar preso por quase 2 meses, em um ambiente hostil, contando com suas habilidades e trabalho em equipe para sobreviver. Esta história incrível fala sobre um grupo de pessoas que enfrentou dificuldades inimagináveis e sobreviveu 69 dias em condições adversas. Sua jornada teve um desfecho dramático quando uma operação global de resgate começou, utilizando cápsulas especiais desenvolvidas pela NASA para trazê-los de volta para casa em segurança. As tecnologias inovadoras dessas cápsulas foram fundamentais para o sucesso do resgate. Cada detalhe de sua experiência destaca não apenas a resistência e a força do espírito humano, mas também a criatividade humana em superar desafios. A missão uniu especialistas de todo o mundo, cada um contribuindo com suas habilidades e conhecimentos para garantir um retorno seguro. Ao refletirmos sobre esse evento, vemos um poderoso lembrete do que pode ser alcançado quando as pessoas se unem por um objetivo comum. Com que frequência vemos histórias tão notáveis de sobrevivência diante das dificuldades? É verdade que a chuva tem um cheiro agradável por causa das bactérias? Com certeza. Esse cheiro bom que muitas vezes chamamos de petricor é principalmente causado por pequenas bactérias conhecidas como actinobactérias. Quando as gotas de chuva caem no chão, elas agitam o solo e liberam uma substância chamada geosmina, que é produzida por essas bactérias. É incrível, mas os humanos são muito sensíveis à geosmina. Conseguimos perceber seu cheiro, mesmo em concentrações extremamente baixas. Isso significa que o aroma da chuva fresca é, na verdade, resultado da vida microscópica sob nossos pés. O cheiro não só é revigorante, mas também pode evocar sentimentos de nostalgia ou tranquilidade. Então, da próxima vez que você sentir o aroma da terra após uma chuva, lembre-se de que não é apenas a chuva. Esses micro-organismos também agradam nossos sentidos. A natureza não é surpreendente? Você sabia que atravessar o Saara era extremamente arriscado? A rota comercial transariana, uma das mais antigas e desafiadoras da história, era um grande empreendimento para os comerciantes. Imagine-se caminhando por desertos escaldantes e paisagens áridas e desabitadas, carregando uma carga valiosa. Os mercadores transportavam produtos caros, como sal, ouro e marfim, que eram muito procurados em várias regiões. As enormes dimensões do Saara, com suas intermináveis dunas de areia e temperaturas extremas, criavam sérios perigos, incluindo desidratação e perda de orientação. As caravanas frequentemente contavam com guias locais, que conheciam bem a região e as estrelas para navegar.
Apesar dos riscos, essas rotas prosperaram por séculos, conectando diferentes culturas e economias. O comércio não apenas enriquecia aqueles que se atreviam a atravessar o deserto, mas também promovia a troca de ideias e tradições, demonstrando a resiliência e a criatividade humana diante das adversidades da natureza. Não é surpreendente como condições tão severas criaram importantes laços históricos. O que realmente acontece quando uma pessoa desaparece? Em 2006, um estudante de medicina de 27 anos, Brian Shaffer, desapareceu após entrar em um bar em Columbus, Ohio, para comemorar com amigos. Câmeras de segurança registraram sua entrada, mas, misteriosamente, nenhuma capturou sua saída. Isso levantou muitas perguntas sobre o que aconteceu naquela noite. Curiosamente, o bar, segundo rumores, fechou todas as saídas, o que aumentou a intriga. Amigos e familiares ficaram chocados e as buscas começaram, mas apesar de todos os esforços, não encontraram vestígios de Brian. As circunstâncias de seu desaparecimento geraram várias teorias, desde sequestro até um possível acidente. Seu caso permanece sem solução, atraindo a atenção tanto de moradores locais quanto de amantes de histórias criminais. Todo ano, amigos e familiares realizam eventos em memória dele, na esperança de chamar a atenção para a história de Brian, o que realmente aconteceu naquela noite em Columbus. O mistério continua a atormentar muitos. Você sabia que Tutankhamon tinha uma árvore genealógica chocante? Este famoso faraó egípcio, muitas vezes chamado de Rei Tut, nasceu de pais que eram na verdade irmãos, o que o torna um produto de incesto. O incesto nas famílias reais não era incomum no Antigo Egito, principalmente para manter a pureza do sangue e preservar o poder da família. Seu pai, Akhenaton, e sua mãe, Nefertiti, faziam parte de uma dinastia que acreditava no direito divino e na linhagem. O rei Tut subiu ao trono com apenas 8 ou 9 anos, herdando um reino em tumulto. Sua origem genética incomum pode ter contribuído para seus problemas de saúde. Estudos de seus restos mortais mostram que ele sofria de várias doenças, incluindo pé torto e outros problemas, provavelmente relacionados ao parentesco próximo de seus pais. Essa reviravolta fascinante na história levanta questões sobre até onde as famílias reais estavam dispostas a ir para manter seu poder e linhagem. Como esse conhecimento muda nossa percepção dos antigos governantes. Por que a torre do relógio de Meca é tão alta? Os maiores relógios do mundo, localizados no centro de Meca, realmente impressionam. Esta estrutura incrível se ergue majestosa, com mostradores de 43 metros de altura e ponteiros de até 22 metros. Ela é o centro da cidade, especialmente durante o Hajj, quando milhões de peregrinos se reúnem na região. A torre parte do complexo Abraj al-Bait não apenas marca o tempo, mas também simboliza a conexão entre a modernidade e as tradições. Foi concluída em 2012 e desde então se tornou um marco visível a muitos quilômetros de distância. Os relógios ajudam os peregrinos e moradores, garantindo sincronia para orações e festividades. A arte e a engenharia por trás dela são tão impressionantes quanto suas dimensões, tornando-a uma visita obrigatória para todos que vão a Meca. Difícil de acreditar, mas hospitais podem trocar recém-nascidos. Estima-se que cerca de 1 em cada 8 recém-nascidos pode ser entregue aos pais errados durante a estadia no hospital. Imagine a confusão e o caos. Essa estatística surpreendente inspirou muitos filmes de terror que abordam nossos medos de perder um filho ou receber o errado. Felizmente, a maioria das trocas é resolvida rapidamente, antes que causem consequências graves. Os hospitais trabalham arduamente para evitar esses erros com protocolos rigorosos de identificação, mas ainda assim é uma possibilidade chocante. A maioria dos pais confia que tudo está bem em um dos momentos mais emocionais de suas vidas, e a ideia de receber o filho trocado pode causar arrepios em qualquer um. Você já se perguntou como os hospitais garantem que seu filho esteja seguro em seus braços? É uma combinação de procedimentos cuidadosos e tecnologia, mas erros ocasionais lembram que a vigilância é extremamente importante. Você sabia que o primeiro mergulhador a pular da famosa ponte do Brooklyn foi um mergulhador profissional? Esse homem corajoso, em busca de aventuras e emoções, decidiu fazer um salto arriscado no Rio East. No entanto, uma tragédia ocorreu quando ele subestimou a altura e o ângulo do seu salto. Apesar de sua experiência, o salto não teve sucesso, resultando em um desfecho fatal. Inaugurada em 1883, a ponte do Brooklyn não era apenas uma maravilha da engenharia. Ela também se tornou palco de muitos truques audaciosos ao longo dos anos.
Embora muitos mergulhadores tenham conseguido sobreviver a seus saltos desde então, esse caso serve como um sério lembrete dos riscos envolvidos em tais atos extremos. A ponte já viu muitos aventureiros, mas esse trágico primeiro salto se destaca em sua história. A história do mergulhador ressalta não apenas a atração da ponte, mas também a importância da segurança em atividades de aventura. Quais outras histórias surpreendentes estão escondidas na história deste monumento? Difícil de acreditar, mas frango frito é um prato escocês. Este prato favorito tem raízes na Escócia, onde começou a ser frito em óleo quente na Idade Média. Chefes escoceses aprimoraram o método de fritar frango, tornando-o crocante e saboroso. Mas como essa deliciosa tradição chegou ao sul dos Estados Unidos? Nos séculos XVIII e XIX, imigrantes escoceses trouxeram suas habilidades culinárias ao se estabelecerem no sul. Eles adaptaram suas receitas aos ingredientes locais, adicionando especiarias e temperos que deram um sabor sulista único. Hoje, o frango frito é um prato essencial em reuniões familiares, piqueniques e em restaurantes de comida caseira por toda a América. A mistura de sabores escoceses e sulistas criou um prato que muitos não conseguem resistir. Você já se perguntou como uma história tão saborosa abriu caminho para um dos seus pratos favoritos? Fidgetar realmente queima calorias? A atividade não exercida, ou NET, desempenha um papel importante em como queimamos calorias ao longo do dia. Esse processo interessante envolve pequenos movimentos que muitas vezes não percebemos, como balançar as pernas, bater os pés ou até brincar com uma caneta. Surpreendentemente, essas pequenas ações podem resultar em um gasto calórico significativo. Pesquisas mostram que, ao adicionar mais desses pequenos movimentos ao nosso dia a dia, podemos queimar até 350 calorias a mais por dia, sem precisar ir à academia. Para estudantes ocupados durante longas sessões de estudo ou trabalhadores de escritório sentados, essas pequenas ações realmente podem fazer a diferença. Então, da próxima vez que você se pegar balançando a perna ou caminhando levemente, lembre-se de que você pode estar fazendo um favor ao seu corpo. Não é incrível como podemos ser ativos, mesmo sem perceber? Vamos desvendar a verdade sobre o peso dos lobos. Ao contrário do mito de que lobos podem pesar até 1 milhão de libras, esses seres majestosos têm um tamanho muito mais razoável. Lobos adultos geralmente pesam entre 18 e 80 quilos, dependendo da espécie. O lobo cinza, por exemplo, é um dos maiores e pode pesar até 55 quilos. Esse tamanho ajuda na sobrevivência na natureza, onde são caçadores habilidosos e animais sociais, frequentemente vivendo em matilhas. O peso deles varia não só entre as espécies, mas também de acordo com a localização geográfica e a disponibilidade de alimento. Em algumas regiões, onde a presa é abundante, os lobos podem crescer mais, enquanto em condições mais severas, eles podem ser menores. Portanto, embora a ideia de um lobo pesando 1 milhão de libras seja, sem dúvida, uma grande exageração, esses animais ainda impressionam com sua estrutura, mostrando a incrível diversidade da natureza. Não é interessante saber mais sobre esses poderosos animais? O que realmente acontece quando você explora os Andes? A Cordilheira dos Andes, uma das maiores cadeias montanhosas do mundo, se estende por cerca de 7.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul, passando por países incríveis como Argentina, Chile e Peru. Essa majestosa cadeia não é apenas um belo cenário. Ela impacta a vida de milhões de pessoas. Desde os altos picos que tocam o céu, até os vales verdes repletos de vida selvagem. Os Andes são conhecidos por sua incrível biodiversidade. Aqui você pode ver espécies únicas, como o condor andino planando no céu, ou a vicunha que se esconde nas montanhas. As montanhas também guardam uma rica história cultural, onde antigas civilizações, como os Incas, prosperaram. Além disso, os Andes são um verdadeiro playground para os aventureiros, oferecendo trilhas, esqui e paisagens deslumbrantes. Não importa se você está atraído pelo desafio de escalar o Aconcagua, o pico mais alto das Américas, ou se tem interesse em explorar seus vibrantes ecossistemas, os Andes têm algo a oferecer para todos que desejam descobrir os segredos que essas montanhas guardam. O que realmente forma o horizonte de Dubai? 1 em cada 4 guindastes do mundo está em Dubai. Essa estatística impressionante destaca como Dubai se tornou rapidamente um centro global de negócios, turismo e vida luxuosa.
A cidade é famosa por sua arquitetura deslumbrante, mas por trás das fachadas brilhantes há uma enorme quantidade de obras em andamento. Esses guindastes simbolizam não apenas edifícios, mas também os sonhos de milhões que buscam oportunidades nesta metrópole em rápido crescimento. Desde arranha-céus altos até amplos shoppings, os projetos de construção de Dubai estão mudando a cara da cidade. A economia local prospera com o desenvolvimento imobiliário, atraindo investidores internacionais e expatriados. Cada vez que um guindaste levanta materiais ao céu, ele faz mais do que apenas construir prédios. Ele cria um futuro vibrante. Com projetos ambiciosos como o Museu do Futuro e novos hotéis de luxo, é impossível não pensar em como será Dubai nos próximos anos. Um fato interessante sobre a Revolução Bolchevique. Durante os anos turbulentos de 1917 a 1920, a Rússia passou por mudanças drásticas que chocaram seus cidadãos. O novo governo bolchevique declarou a antiga moeda como inválida, e as economias de muitas pessoas se tornaram completamente inúteis da noite para o dia. Imagine trabalhar por anos e de repente seu dinheiro não valer nada. Em 1922, a situação se tornou ainda mais crítica. O governo nacionalizou todas as terras, e a propriedade privada desapareceu. Cidadãos comuns perderam não apenas suas economias, mas também o direito à terra em que confiavam. Essa revolução deixou as pessoas desamparadas, tirando o valor do seu trabalho e dos sonhos de um futuro melhor. Como as pessoas lidaram com essa enorme perda? As consequências dessas ações mudaram a sociedade russa e impactaram a política mundial por décadas. Você já parou para pensar por que adiamos tanto as coisas? Adiar tarefas é frequentemente confundido com preguiça, mas, na verdade, está mais relacionado à forma como lidamos com nossas emoções. As pessoas costumam procrastinar para evitar sentimentos como o estresse, a ansiedade ou até mesmo tédio. Por exemplo, quando um prazo se aproxima, em vez de começar a tarefa, você pode se pegar nas redes sociais ou assistindo a mais um episódio da sua série favorita. Esse comportamento surge do nosso desejo natural de buscar conforto e evitar desconforto. É muito mais fácil se distrair do que enfrentar uma tarefa desagradável. Curiosamente, pesquisas mostram que quem procrastina não é preguiçoso, mas sim enfrenta dificuldades em gerenciar suas emoções. Compreender isso pode nos ajudar a desenvolver melhores estratégias para lidar com nossos sentimentos, permitindo que cumpramos nossas obrigações de forma mais eficaz. Portanto, da próxima vez que você adiar algo, reserve um momento para refletir sobre o que realmente está por trás desse adiamento. Por que Shakespeare está ligado à Bíblia? É curioso que William Shakespeare, o grande escritor, tinha 46 anos quando a Bíblia foi traduzida para o inglês pelo rei James. Uma coincidência surpreendente está nos Salmos 46. Se você contar 46 palavras do início deste capítulo, encontrará a palavra agitar. E se contar 46 palavras do final, ignorando a palavra selá, você obterá a palavra lança. Essa coincidência impressionante gerou especulações sobre se Shakespeare teve alguma participação nisso ou se foi apenas um acaso. Alguns acreditam que essa conexão é uma divertida homenagem ao bardo, enquanto outros acham que é apenas um jogo de números. De qualquer forma, é interessante pensar em como duas obras literárias significativas, uma sendo a base do drama inglês e a outra um texto religioso, podem ter uma ligação tão inusitada. O que você acha? Acaso ou uma dica inteligente sobre Shakespeare? Os cogumelos podem ser a chave na luta contra o câncer. Pesquisadores estão explorando o fascinante mundo dos cogumelos venenosos, especialmente aqueles que contêm toxinas poderosas, como a amatoxina. Essas substâncias, que normalmente causam medo devido aos seus efeitos perigosos, chamaram a atenção dos cientistas, que acreditam que podem ajudar no combate ao câncer. A ideia é usar essas toxinas em terapias direcionadas, que eliminam células cancerígenas sem danificar os tecidos saudáveis ao redor. Imagine um tratamento que ataca os tumores, deixando o restante do seu corpo intacto. Essa abordagem inovadora pode mudar a forma como tratamos o câncer, oferecendo uma alternativa poderosa aos métodos tradicionais, como a quimioterapia, que muitas vezes vem acompanhada de diversos efeitos colaterais. Compreendendo como essas toxinas agem em nível celular, os pesquisadores esperam desenvolver terapias que não apenas melhorem os resultados, mas também aumentem a qualidade de vida dos pacientes.
À medida que as pesquisas avançam, o potencial dessas toxinas de cogumelos pode abrir caminho para terapias que enfrentam um dos maiores desafios de saúde da humanidade. O que você acha dessa conexão inesperada? O Jardim dos Deuses é um incrível parque natural no Colorado, Commerce-Rua, famoso por suas impressionantes formações de arenito vermelho que impressionam a todos. Aqui você encontrará majestosos monumentos, como a famosa Torre de Babel e a Pedra do Camelo, que mostram a arte da natureza em sua melhor forma. Imagine as vibrantes rochas vermelhas se erguendo contra o céu azul claro, uma visão imperdível. Seja você um amante de trilhas, escaladas ou apenas um passeio, cada canto do parque oferece uma perspectiva única sobre essas maravilhas geológicas. Esta área também possui uma rica história cultural, sendo sagrada para as tribos nativas americanas ao longo dos séculos. O Jardim dos Deuses está aberto o ano todo e é um paraíso para os aventureiros, além de um lugar tranquilo para quem deseja se conectar com a natureza. Então você está pronto para explorar essa obra-prima natural? Acredite ou não, o homem mais sujo viveu 60 anos sem tomar banho. Aemi Hadji, um morador de uma pequena vila no Irã, ficou famoso por suas opiniões extremas sobre higiene. Por mais de 6 décadas, ele evitou água e sabão, acreditando que se lavar faria mal à sua saúde. Essa filosofia incomum também se refletia em sua alimentação. Ele comia não só carne estragada, mas também carniça, o que destacava sua abordagem única à vida. A casa e os hábitos de Hadji surpreendiam o mundo todo, especialmente quando as pessoas descobriram que ele costumava fumar vários cigarros ao mesmo tempo. Apesar de seu estilo de vida incomum, ele viveu até os 94 anos e faleceu em outubro de 2022. Enquanto muitos buscam limpeza e saúde, a história de Hadji questiona nossa compreensão do que significa viver muito. Ele se tornou uma figura curiosa, simbolizando como diferentes crenças culturais podem moldar nossa percepção de saúde e higiene. Sua vida levanta questões sobre o equilíbrio entre limpeza e saúde, nos fazendo refletir: o que realmente mantém nossa saúde? Você sabia que potros de zebra podem correr apenas 1 hora após o nascimento? Essa habilidade incrível é essencial para a sobrevivência deles na natureza. Quando um potro de zebra nasce, ele enfrenta ameaças imediatas, incluindo predadores que vivem na savana. Apenas 1 hora após o nascimento, esses potros já podem não só ficar em pé, mas também correr ao lado da mãe e do grupo. Essa rapidez é importante, pois estar perto dos adultos os ajuda a se proteger de leões, hienas e outros perigos. As zebras são animais sociais, e seu comportamento em grupo é uma estratégia poderosa de sobrevivência. Ao se moverem em grupo, conseguem confundir os predadores e aumentar suas chances de escapar. Na natureza, cada segundo conta, então essa rápida adaptação dá aos potros de zebra uma chance de sobrevivência desde os primeiros momentos de vida. A natureza não é incrível em como ajuda os jovens animais a sobreviver? É ilegal morrer no Capitólio? Essa curiosa lei se baseia em um antigo estatuto em Washington, D.C., que afirma que, tecnicamente, morrer no prédio do Capitólio é ilegal. A origem dessa estranha lei remonta a uma época em que o governo queria garantir que qualquer pessoa que falecesse em sua área recebesse um sepultamento digno às custas do Estado. Embora essa lei não seja levada a sério hoje em dia, e raramente, se é que alguma vez seja aplicada, ela desperta interesse pelas peculiaridades dos códigos legais. Alguns dizem que isso reflete como as leis podem se tornar obsoletas, mas ainda assim permanecerem em vigor, criando situações estranhas que geram conversas engraçadas. Então, da próxima vez que você pensar em visitar o famoso Capitólio, lembre-se desse fato curioso. Ele pode adicionar um pouco de humor à sua viagem. Quem diria que as regulamentações governamentais poderiam ser tão fascinantes? Você sabia do segredo do vestido de noiva da rainha Elizabeth II? Em 1947, a futura rainha fez uma escolha inusitada para seu vestido de casamento, guardando seus cupons de racionamento para ajudar a pagar pela peça. Após a Segunda Guerra Mundial, o racionamento estava em vigor na Grã-Bretanha, afetando itens do dia a dia, incluindo roupas. Elizabeth queria se casar com o príncipe Philip em um vestido que refletisse seu status, mas que também respeitasse os tempos difíceis. Com seus cupons, ela conseguiu comprar um lindo vestido criado por Norman Hartnell, com delicados motivos florais e feito de cetim de seda.
Essa escolha inteligente não apenas mostrou sua criatividade, mas também destacou sua compreensão das dificuldades do pós-guerra que muitos enfrentavam. A habilidade de Elizabeth em tempos de escassez fez do seu vestido de noiva não apenas um símbolo de elegância real, mas também um testemunho de resiliência e adaptabilidade. Não é interessante como a escolha real refletiu os valores de sua época? Porque o Museu de Belas Artes inspira os visitantes. Este incrível museu em Valência, Espanha, não é apenas um museu comum, é um verdadeiro tesouro repleto de arte impressionante e rica história. Localizado em um edifício deslumbrante, o museu exibe obras de artistas renomados, como El Greco e Goya, permitindo que os visitantes viajem através dos séculos de criatividade. Cada galeria conta uma história fascinante, destacando diferentes estilos artísticos e influências culturais que moldaram a região. Com uma impressionante coleção de pinturas, esculturas e artes decorativas, o museu atrai tanto amantes da arte quanto turistas ocasionais. Além das obras de arte, o Museu de Belas Artes também é um centro cultural, realizando exposições, oficinas e eventos que envolvem a comunidade. Se você é um apreciador da arte ou apenas curioso sobre os tesouros culturais da Espanha, este museu oferece experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para explorar esta joia de história e beleza? Porque o caranguejo-aranha japonês cresce tanto? Esse incrível ser possui as pernas mais longas entre todos os artrópodes, alcançando impressionantes 3,6 metros de uma pinça à outra. Habitante das águas profundas e inexploradas do Oceano Pacífico, o caranguejo-aranha japonês pode parecer assustador, mas na verdade é um gigante gentil. Esses caranguejos interessantes não são agressivos com os humanos. Em vez disso, passam o tempo coletando comida do fundo do oceano. Suas longas pernas são perfeitas para se mover sobre o fundo rochoso do mar e procurar diversas iguarias, como moluscos e detritos. Vivendo a até 600 metros de profundidade, eles se adaptaram a condições onde a comida pode ser escassa. Curiosamente, esses caranguejos podem viver mais de 50 anos, então seu tamanho impressionante é um testemunho de sua capacidade de adaptação e longevidade. Não é incrível como a evolução molda formas de vida tão incomuns? Ratos podem se tornar os futuros governantes se os humanos desaparecerem. Esses seres inteligentes têm uma incrível capacidade de se adaptar a diferentes condições, tornando-os candidatos interessantes para dominar o mundo em um cenário hipotético onde os humanos desaparecem. Com um talento notável para sobreviver em diversos ambientes, de cidades a campos rurais, os ratos encontram facilmente comida e abrigo. Uma de suas características mais impressionantes é a alta taxa de reprodução. Uma pequena colônia pode rapidamente se transformar em uma enorme população. Enquanto estamos ocupados com nossas vidas, os ratos se estabelecem como sobreviventes formidáveis. Por exemplo, pesquisadores observaram como eles aprendem rapidamente a navegar em labirintos complexos ou a encontrar novas maneiras de acessar fontes de alimento. Eles podem até sobreviver em condições extremas, como esgotos ou áreas de desastre. Essa adaptabilidade destaca a resiliência da vida na Terra, lembrando-nos da incrível versatilidade da natureza. Então, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que pode estar olhando para um dos futuros governantes do mundo, se os humanos desaparecerem. Você já pensou em uma arma a laser para mosquitos? Recentemente, um engenheiro chinês ganhou destaque com sua invenção inovadora, uma arma a laser caseira, feita para eliminar mosquitos incômodos em pleno voo. Imagine um dispositivo que não só detecta o movimento desses insetos, mas também atira com precisão para derrubá-los do ar. Esse gadget fascinante combina elementos de ficção científica com tecnologias reais, mostrando como a engenharia pode resolver problemas do dia a dia. Os mosquitos não são apenas irritantes, eles também podem transmitir doenças como malária e dengue. Ao criar esse sistema a laser, o engenheiro demonstra uma aplicação empolgante e prática das tecnologias modernas, que pode reduzir significativamente a população de mosquitos sem o uso de produtos químicos nocivos. Muitos sonham com soluções futuristas para problemas antigos, e essa invenção pode ser um passo em direção a essa realidade. Será que em breve viveremos em um mundo onde dispositivos assim ajudarão a tornar nossos lares mais seguros e confortáveis? Que outros problemas essa tecnologia pode resolver? Por que o sinal de 50% de desconto é tão importante? Pesquisas mostram que um simples sinal de promoção pode aumentar muito as vendas, mesmo que os compradores não saibam o preço original. Esse fenômeno destaca o poder dos gatilhos psicológicos em nossos hábitos de compra.
Quando as pessoas veem um desconto, seus cérebros ficam excitados, fazendo-as acreditar que estão fazendo um bom negócio. Essa empolgação pode levar a compras por impulso, quando os compradores adquirem coisas que não planejavam. Os varejistas sabem que sinais atraentes podem chamar a atenção das pessoas e incentivá-las a interagir com produtos que poderiam ignorar. É uma estratégia astuta que toca nossas emoções, criando uma sensação de economia e transformando as compras em uma caça ao tesouro. Da próxima vez que você ver um sinal promocional chamativo, lembre-se da psicologia por trás dele. Quem não ama boas ofertas? Fato surpreendente sobre flocos de milho. Você pode considerá-los um café da manhã básico, mas a sua história é bastante incomum. A empresa Kellogg's, criadora desses crocantes flocos, foi fundada pelo Dr. John Harvey Kellogg no final do século XIX. O Dr. Kellogg era um defensor fervoroso da saúde e do bem-estar, acreditando que era importante seguir dietas rigorosas para reprimir desejos que ele considerava imorais. Dentro dessas crenças, ele desenvolveu os flocos de milho como um lanche sem sabor, destinado a afastar hábitos que ele via como não saudáveis, incluindo a masturbação. Essa história surpreendente dá um toque interessante aos nossos rituais matinais. Quem poderia imaginar que uma simples tigela de flocos de milho poderia ter um significado histórico tão profundo, embora estranho? Hoje, esses flocos se tornaram um café da manhã favorito em todo o mundo, muito longe de seus objetivos originais. Você sabia que os machos dos perus podem cacarejar? Essa característica única os destaca entre os amigos emplumados. Apenas os machos dos perus conseguem emitir esse cacarejo característico, um som alto e ressonante que desempenha uma função importante. Os machos usam esse som para se fazerem notar durante a época de acasalamento, avisando outros machos que estão por perto e tentando atrair parceiras potenciais. Enquanto isso, as fêmeas se comunicam de forma diferente, emitindo estalos e piados em vez de cacarejos. Esses sons mais suaves ajudam-nas a manter contato com o grupo, sem chamar muita atenção. Portanto, quando você ouvir o cacarejo de um peru na natureza, lembre-se de que é um macho em ação. Essa interessante diferença nos estilos de comunicação mostra a diversidade da família dos perus e destaca como cada sexo desempenha seu papel na natureza. Não é incrível como os animais desenvolveram maneiras tão especializadas de se comunicar? Curioso sobre cavalos e violinos? No mundo das histórias e fantasias, a combinação de um cavalo e um violino cria uma imagem mágica que captura a essência da fantasia. Imagine, um cavalo galopa graciosamente por uma floresta encantada, sua crina esvoaçando como uma sinfonia tocada no violino. Em muitas culturas, os cavalos simbolizam liberdade e força, enquanto os violinos evocam elegância e emoção, tornando essa combinação verdadeiramente fascinante. Essa união única não serve apenas para histórias. Ela também pode inspirar jogos e expressões artísticas. Imagine um jogo onde os jogadores assumem os papéis de um majestoso cavalo e de um talentoso músico, usando o violino para abrir caminhos mágicos ou acalmar os espíritos da natureza. Esse cenário encantador estimula a criatividade, nos inspirando a pensar além do comum. Por que somos tão atraídos por combinações tão inusitadas? Elas não apenas despertam nossa imaginação, mas também nos lembram que os limites da criatividade são infinitos. Você está pronto para liberar suas próprias aventuras mágicas? Você consegue imaginar esta incrível obra-prima curvada? A Ponte do Diabo na Alemanha, construída no século XIX, não é apenas uma ponte, é uma obra de arte impressionante. Este milagre da arquitetura é famoso por seu design curvado único, que reflete quase um círculo perfeito nas águas calmas do rio abaixo. Ao atravessar a ponte, ou simplesmente admirá-la de longe, sua beleza realmente encanta. Construída na era do romantismo, a ponte simboliza as emoções que as pessoas sentiam pela natureza, pela beleza e pela engenharia. Visitantes frequentemente param para tirar fotos, encantados com sua vista mágica e harmonia com a paisagem ao redor. Seja você um amante da arquitetura ou apenas alguém que aprecia belas vistas, a Ponte do Diabo oferece uma experiência maravilhosa que desperta curiosidade e admiração. Quais histórias esconde esta obra-prima arquitetônica? O Pimenta do Reino realmente mudou o mercado global. Por milênios, a pimenta do reino tem sido considerada o rei das especiarias, valorizada tanto por suas qualidades culinárias quanto medicinais.
Originária da costa de Malabar, na Índia, essa pequena mas poderosa especiaria já foi tão valiosa que era usada como moeda no comércio. Comerciantes antigos a trocavam não apenas por mercadorias, mas também como presentes diplomáticos. Sua atratividade levou até mesmo exploradores europeus a buscar novas rotas comerciais para a Ásia, dando início à era das grandes descobertas. Além de seu papel na história do comércio, a pimenta do reino é famosa por realçar o sabor de diversos pratos, mas suas propriedades benéficas não param por aí. Contendo uma substância chamada piperina, acredita-se que a pimenta do reino auxilia na digestão e melhora a absorção de alguns nutrientes essenciais, tornando-se não apenas um ingrediente básico na cozinha, mas também um elemento importante para a saúde. Então, da próxima vez que você polvilhar pimenta do reino em seu prato, lembre-se de que está usando uma especiaria que influenciou economias e culturas ao longo dos séculos. Por que os porcos nadam nas Bahamas? O Grande Praia, também conhecido como Great Major Cay, é uma ilha desabitada em Exumas, nas Bahamas, famosa por seus porcos selvagens, que se divertem nas águas cristalinas e turquesas. Esses porcos se tornaram uma atração fascinante para turistas de todo o mundo. Diferente de outros animais que você pode ver na praia, esses porcos brincalhões adoram se molhar, mergulhar em busca de comida e até interagir com os visitantes que vêm vê-los. O motivo de seu hábito de nadar está ligado aos instintos naturais de busca por alimento, quando procuram comida que foi levada à praia ou deixada por turistas. Seu comportamento único gerou muitas fotos e vídeos virais, tornando o Grande Praia um destino imperdível para aventureiros e amantes dos animais. Imagine como é incrível observar esses porcos fofos nadando pelas ondas enquanto você aproveita o sol. Essa curiosa reunião de vida selvagem não só adiciona charme à ilha, mas também destaca as maneiras surpreendentes como os animais se adaptam ao seu ambiente. Você gostaria de se juntar a eles para nadar? Em 2017, cientistas de Harvard realizaram algo incrível. Eles codificaram com sucesso uma imagem em movimento, um GIF de um cavalo engalopada, no DNA de bactérias. Este GIF não é apenas uma animação, é uma nova versão do primeiro filme já feito, chamado Cavalo em Movimento, filmado em 1878 por Edward Muybridge. Usando métodos modernos de biologia molecular, os pesquisadores transformaram os quadros desse filme clássico em uma sequência de código de DNA. Este experimento revolucionário não só mostra o potencial do DNA como um meio de armazenamento de informações, mas também destaca a incrível interseção entre arte e ciência. Imagine poder guardar filmes inteiros em fios microscópicos que podem durar milhares de anos. Como você acha que essa tecnologia pode mudar a preservação do nosso patrimônio digital? Vamos revelar a verdade sobre os cometas. Esses incríveis viajantes do espaço muitas vezes se escondem no vasto cosmos, tornando-os difíceis de notar. Diferente das estrelas e planetas, os cometas permanecem quase invisíveis até se aproximarem do Sol. Quando isso acontece, eles passam por uma transformação impressionante. O calor do Sol faz com que o núcleo gelado do cometa sublime, ou seja, se transforme de sólido em gás. Esse processo libera gás e poeira, criando uma nuvem brilhante ao redor do núcleo, conhecida como coma. À medida que o cometa se aproxima do Sol, os ventos solares empurram esse material, formando uma bela cauda que pode se estender por milhões de quilômetros. Essa cauda é visível da Terra, fazendo com que o cometa se destaque em nosso céu noturno. Cometas, muitas vezes chamados de bolas de neve sujas por causa de sua composição gelada, não são apenas bonitos. Eles também guardam pistas sobre o início do sistema solar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um cometa se aproximando, lembre-se, não é apenas uma luz brilhante. Quais segredos esses viajantes gelados guardam?